raramente eu faço isso, mas hoje eu quero pregar bem pouco. Não estamos hoje na série, né, sobre a fé. Vamos continuar domingo que vem. Mas eu quero compartilhar esse texto com vocês de Atos 20, 32, que diz assim: agora eu os entrego, eu confio vocês aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Esse é o nosso texto, e oro para que o Espírito Santo ministre o nosso coração hoje de uma forma toda especial, que a gente saia daqui com entendimento, iluminado por Ele, e saímos daqui hoje mais crescidos, mais robustos na fé. Amém? Com mais de Jesus. Glória a Deus. A palavra da sua graça foi esse texto que me inspirou quando nós estávamos nos organizando. Eu li esse texto de Paulo, é uma despedida de Paulo com os anciãos da igreja, bispos da igreja. Ele está se despedindo, né? Ele estava ali 3 anos. Quando ele completou 3 anos, ele faz essa despedida, né? Ele está se despedindo daqueles irmãos e dando algumas orientações. E uma delas ele diz assim: na minha partida, lobos vorazes vão tentar contra vocês. Essa é a primeira como é que diz? O primeiro aviso de Paulo. Ele diz: olha, vai vir lobos vorazes e vão tentar contra vocês. A segunda, ele diz assim: também vão se levantar do meio de vocês pessoas distorcendo a verdade, para tirar vocês daquilo que vocês aprenderam. Aí, depois que ele dá todas essas orientações, ele diz assim: mas eu entrego vocês. Esse entrego, eu até tinha pego ali um estudo dessa palavra, uma palavra grega, né? Que diz entregar alguém, deixar alguém aos cuidados de. Esse entrego, né? Nessa palavra grega, deixar alguém aos cuidados de. Você já deixou seu filho na creche aos cuidados das professoras da creche? Já deixou, irmão? Ou já deixou na escola? Você deixa na escola aos cuidados da escola, não é verdade? Paulo está dizendo assim: eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça. Então esse texto me inspirou quando nós estamos nos organizando, para que fosse a nossa identidade, daquilo que a gente ia caminhar, de como nós íamos caminhar, de como nós íamos caminhar. Ainda que eu recebesse muito mensagens que eram para ser aqueles que cuidavam de mim, no caso, né, líderes. E eu recebi mensagem no WhatsApp dizendo assim: agora eu quero ver como vocês vão se sustentar, já que o dízimo aí não é obrigado. Mas eu nunca obriguei ninguém a dizimar. Eu nunca obriguei ninguém a fazer nada. Pelo contrário, eu sempre ensinei assim, de forma graça. Nunca ensinei como se fosse obrigado, Malaquias 3:10. Nunca fiz isso. Nunca. Você pode pegar mensagens minhas do ano 2000, eu nunca fiz isso. Mas eu recebi mensagens deles dizendo assim: agora eu quero ver como vocês vão fazer. Quase que eu falei assim: mas só o valor das taxas que a gente mandava, a gente já se consegue manter algumas coisas. Mas a inspiração foi essa. Você não depende desses homens. Você não depende de nomes grandes aí, de denominações. E Deus estava ministrando no meu coração, dizendo assim: porque eu entreguei vocês a Deus, aos cuidados de Deus e aos cuidados da palavra da sua graça. Meu irmão, nós chegamos até aqui porque nós estamos muito bem cuidados. Nós estamos muito bem cuidados por Deus, porque nós somos entregues a Deus e nós somos entregues à palavra da sua graça. Nós não temos só um nome, isso é nome dentro da nossa identidade. Como nós caminhamos na palavra da graça de Deus. E eu tenho falado que nós não somos só uma igreja local, nós somos um movimento. O movimento ele faz o que eu estava fazendo ontem aqui com o pastor, expandindo a palavra da graça para outros pastores, para outras igrejas. Paulo, ele fala isso,
mostrando duas coisas: um amor por aqueles irmãos e uma preocupação com aqueles irmãos, para eles não fossem enredados em outras doutrinas, em enganos, em homens gananciosos. Porque escute aqui, irmãos, você que não sabia, quando o Evangelho de João diz assim que o diabo, que o ladrão vem somente para roubar, vem para quê? Roubar, matar e destruir. A maioria dos crentes colocam a culpa no diabo, dizem: olha só, aqui diz o diabo veio para roubar, matar e destruir, porque não leem todo o texto, vivem só repetindo o que ouviram nas igrejas. Mas o texto ali está falando, se você ler todo o texto, você vai ver que quando ele diz o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ele está falando de homens fariseus gananciosos, pessoas que pregavam por dinheiro, e ele diz: esses vêm para roubar, esses vêm para matar, esses vêm para destruir. Essa é a interpretação da... A maioria dos cristãos, o diabo também faça isso, mas a interpretação desse não é homens que estão no meio para roubar, matar, destruir, para roubar a fé das pessoas, a fé, e as pessoas em uma fé mística, em uma fé que não é evangelho, roubando a fé das pessoas. Eles vêm para matar também a esperança das pessoas, e nunca eles creem em salvos. Sempre que estão lutando pela salvação, ele está roubando, esses homens estão roubando a esperança das pessoas. E eles vêm para destruir também. Vêm para destruir todo e qualquer sonho. Porque a partir do momento que alguém está vivendo debaixo de culpa, ele está vivendo uma vida de destruição. Mas nós fomos entregues à palavra da graça. Nós estamos ao cuidado da palavra da graça. E a palavra da graça diz para mim e para você que nós temos vida, que nós não fomos roubados, mas o Senhor nos deu toda a mesa da graça para desfrutar. Aleluia! E que nós também não somos destruídos, mas temos vida, e vida em abundância em Cristo. Aleluia! Essa é a nossa vida, essa é a nossa história. Esses 3 anos, eles dizem muita coisa sobre nós, irmãos, muita coisa. Nós estamos aqui perseverando no Evangelho, que muitas vezes é resistido aí fora, resistido em muitas denominações, resistido por muitos pastores, porque eles perdem muita coisa que a denominação dá para eles. Eu tenho um colega que ele não sai da denominação porque a casa é pastoral. Se ele sai de lá para pregar, conhecendo o Evangelho da Graça, ele sai de lá para pregar, ele não tem para onde ir. Não tem para onde ir. E a denominação não aceita que pregue o Evangelho como ele é, porque dá liberdade para as pessoas, dá tranquilidade. Quem aqui deita no travesseiro tranquilo com Deus, irmão? Todos nós. Porque a gente não está com medo de nada, porque aquele que venceu na cruz nos levou lá para vencer também. Nós estávamos lá tendo a vitória de Cristo juntos. Então a solução que Paulo dá para aqueles bispos não é confiar nos homens ou na própria força, mas confiar em Deus e confiar na palavra da graça. Confie em Deus, que Ele é o seu Pai, e confie nessa palavra da graça, que é o próprio Cristo. A palavra da graça de Deus, que não vem condenar você, que não vem colocar você fardos de culpa, de condenação, que não vem fazer de você para ter uma vida hipócrita. Ele vem fazer de você, a palavra da graça de Deus faz de você aquilo que Jesus quer que você seja, quem Ele chamou você para ser. Como líderes, filhos de Deus, eu e você, nós enfrentamos tantos desafios na nossa vida, mas nós devemos sempre lembrar que a nossa força vem de Deus, que a nossa força está em Deus e não nas estratégias dos homens. Nós não estamos confiando em estratégias, nós estamos confiando em Deus. Nós não confiamos em estratégias, nós confiamos na palavra de Deus, na palavra da graça de Deus. Essa palavra, aqui eu coloquei, agora eu cheguei aqui na parte, paratitene, que quer dizer confiar algo
Eu esqueci dessa parte, valioso aos cuidados de alguém. Quando Paulo diz assim, eu entrego vocês, o grego diz assim, eu entrego vocês que são valiosos aos cuidados de Deus e aos cuidados da palavra da sua graça. Aleluia, glória a Deus. Algo valioso. Olha só como a religião coloca a gente para baixo, dizendo que a gente nunca vai ser o que Deus exige que as pessoas sejam. Mas o Evangelho diz, não, você é valioso. Você é valioso, e em Cristo você chega onde Deus quer que você chegue. Aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa fé, irmãos. Paulo confia os irmãos a Deus, porque Ele é o único que é capaz de guardar eles. E a palavra da graça, que não é qualquer mensagem, a palavra da graça não é qualquer pregação, não é chegar num lugar e dizer, não, se falo de Deus está bom, não. A palavra da graça de Deus é palavra de vida, é palavra de vida eterna, é palavra de perdão, é palavra de perdão de pecados, irmãos. Perdão de todos os pecados, é uma nova vida em Cristo. Põe para mim João 8,32, por gentileza. João 8,32 diz assim, João 8,32, então conhecerão, que, irmãos? A verdade, e a verdade os libertará. Esse texto aqui que eu comecei um culto lá no centro, que eu fazia sexta-feira livres, por causa desse texto, para começar a pingar a mensagem da graça nos irmãos. No começo deu certo, depois o pessoal vai, daí a gente vinha com aquelas loucuras de novo, aí quando vinha ministrar de novo, desaparecia, aí quando vinha com aquelas coisas de novo, todo mundo vai, mas chega aqui. Graças a Deus, tem nos dado graça, foi um caminho árduo, mas nós chegamos aqui. E eu tenho dito, e visto com alguns pastores, inclusive o pastor que caminha comigo lá de São Paulo, a comunidade dele dá metade aqui, quase desse lado. E eu sempre digo para eles, o que aconteceu em Parobé foi um milagre. Foi um milagre. O que aconteceu em Parobé foi um milagre. Porque a maioria dos pregadores da graça, quando pregam a graça de Deus, fica alguns irmãos que compreendem. Alguns irmãos. E a gente não, irmãos. Nós ficamos a maioria. A maioria das duas igrejas que nós estávamos. Você entende como Deus é maravilhoso com a gente? Parobé tem sido muito agraciado. É graça derramada aqui em Parobé. Deus está derramando graça aqui. É maravilhoso o que Deus tem feito aqui. E não esqueça disso. Você foi entregue aos cuidados, porque você é valioso. Você foi entregue aos cuidados da palavra da graça. Que você é valioso. Aleluia. Será que estamos bem cuidados, irmãos? Muito bem cuidados. Aleluia. Glória a Deus. Você confia a sua vida e você confia o ministério que você tem, tudo isso a Deus. E ele diz ainda o seguinte, ele diz assim, porque essa palavra, deixa aqui para mim o Atos 20:32, que essa palavra é poderosa para fazer algumas coisas na nossa vida. Algumas coisas e principais coisas, que ele diz assim, agora eu entrego vocês, né? Quer dizer, eu confio vocês que são valiosos aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que os pode edificar. Não é outra mensagem que pode edificar, é a mensagem da graça. Não é a mensagem de condenação, de inferno, de diabo, da campanha, do óleo de Israel. Não é essa mensagem. Não é a mensagem dizendo que você é um exímio pecador, você nunca vai ser salvo. Não é essa a mensagem. A mensagem que edifica os cristãos é a palavra da graça de Deus. A mensagem que é poderosa, que pode edificar vocês. Edificar é dar crescimento, sabe? Você era um cristão imaturo, mas você está amadurecendo, crescendo. Isso é edificar. Isso é cada vez mais estar mais forte na fé, irmãos. Cada vez mais firme na fé, cada vez mais robusto, né? Não é aqueles cristãos que vão, sabe, se desvaindo ano após ano.
Parece que ao invés de progredir, regridem na fé. Não, é a palavra da graça que tem poder para edificar você. E mais, e também tem poder para dar a vocês herança entre todos os que são santificados, no meio da congregação. Dá herança a vocês. Como? É somente a palavra da graça que mostra, que aponta para nós o que nós temos. A mensagem da maioria das denominações é inferno, é diabo, é maldição hereditária, é maldição no casamento, é maldição na tua casa, é no terreno, é feitiço. Essa é a mensagem. As pessoas ficam com medo. Você não pode participar da ceia, você é pecador, você precisa consertar não sei o que, para fazer não sei o que na igreja. Essa é a mensagem. Mas a mensagem do Evangelho da Graça não é sobre isso. A mensagem do Evangelho da Graça de Deus é sobre Cristo. Se você está em pecado, Cristo é poderoso para ajudar você a vencer o pecado. A mensagem não é sobre o diabo, a mensagem é sobre Cristo, dizendo: Cristo já venceu o diabo. A mensagem não é sobre maldição, é sobre Cristo ter destruído toda a maldição. Aleluia! A palavra da graça é poder para nos dar herança, para mostrar o que nós temos. Eu repito novamente, nós não estamos em busca do Espírito Santo. Quem creu já recebeu o Espírito Santo. Aleluia! Então é a palavra da graça que diz isso. É a mensagem que disse: pego, vocês são valiosos, de Deus e da palavra, porque ela é poderosa para edificar, para a vocês. E ela também é poderosa para dar herança a vocês. Ela vai mostrar para vocês o que vocês têm, o que Jesus já entregou para vocês. Não é o que estão falando dos púlpitos e altares, dizendo que você vai receber se você fizer esse voto. Agora chega a época do projeto de vida. Temos que fazer projeto de vida. Eu não sou contra fazer projeto de vida. Eu sou contra a barganha de ter que colocar num envelope alguma coisa para o ano de 2025 ser abençoado. Quer dizer que o que Jesus fez na cruz não é suficiente. Que Jesus na cruz não abençoou o meu 2025. É a oferta que eu vou colocar no envelope. Não sou contra a gente ofertar, é claro que não. Nós precisamos ser fiéis, ofertados, mas a gente precisa. Eu sou contra essa barganha de Deus. Eu estou colocando no envelope, hein? Arruma para mim meu 2025. Eu quero aquele meu amor, eu quero aquele meu trabalho, eu quero aquele meu carro. Deus não vai fazer isso. Que na cruz Jesus já completou a obra. Ele disse assim: todos os seus dias, todos os seus anos já estão todos abençoados. Aleluia. Eu não tenho dúvida de que 2025 vai ser melhor que 2024, não tenho dúvida, porque nós fomos entregues aos cuidados da palavra da graça. Nós somos entregues aos cuidados de Deus, o Pai. Aleluia. Eu imagino sim o coração de Paulo dando essa mensagem para os irmãos, porque ele estava saindo, não que ele confiasse em si, não, é que ele tinha muita preocupação pelos irmãos. Eu não vou estar aqui para ajudar eles quando alguém vir aqui mentir para eles alguma coisa. Eu não vou estar com eles, junto com eles, quando alguém vir dizer para eles que eles precisam fazer campanhas e correntes. Eu não vou estar aqui. Por isso eu estou dizendo para eles: olha, vocês estão seguros em Deus e na palavra da graça, não precisa outra coisa. Paulo está se despedindo. Deixa eu ler um pouquinho para vocês aqui do que Paulo fala para eles, irmãos. Deixa eu ler rapidamente aqui para vocês o que Paulo diz para eles. Do versículo 24, ele diz assim, se puder colocar o 24 para nós, em diante, diz assim: todavia, eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Olha só, eu não considero minha vida alguma coisa, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Qual é o ministério que Jesus confiou para ele, irmãos? Testemunhar o quê? Do evangelho de condenação. Não é testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ontem eu conversava com o pastor Paulo aqui,
Ele dizia assim: o Evangelho da Graça é o Evangelho, é o único Evangelho, outro Evangelho não é o Evangelho. Então o único Evangelho é o Evangelho da Graça, é o que Paulo está dizendo. Eu quero completar a carreira, terminar tudo isso, pregando e testemunhando do Evangelho da Graça de Deus. E eu não quero, eu também, irmãos, falo isso agora, eu também quero fazer isso, mas não sozinho. Eu quero que essa igreja seja uma igreja de pregadores da graça, que a gente seja farol aqui na cidade de Parobé, e aonde a gente for, que a gente seja um farol do Evangelho da Graça, que as pessoas que estão por aqui em denominações oprimidas olhem assim a luz do Evangelho da Graça e digam: já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Paulo ainda segue dizendo o seguinte, 25: agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Preste bem atenção, irmãos. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Quer dizer, eu fiz o que eu tinha que fazer, preguei o que eu tinha que pregar, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos, falando para os bispos e pastores, cuidem de vocês mesmos. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Escute: sei que depois da minha partida lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não vão poupar o rebanho. Lobo não poupa o rebanho, enganador não poupa o rebanho, porque ele só pensa nele, nas coisas dele, não poupa o rebanho. Ele diz assim: e dentre vocês, de vocês mesmos, se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificar, dar herança entre todos os que são santificados. Não cobicei prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, dizendo o seguinte: eu sei que nós vamos enfrentar, assim como Paulo sabia que aqueles pastores e a igreja iam enfrentar tempos difíceis. Por isso Paulo, preocupado, quis deixar eles tranquilos. É como se Paulo estivesse dizendo assim: não se preocupem nos tempos difíceis, porque vocês, valiosos, foram entregues a Deus, aos cuidados de Deus. Eu quero dizer para vocês: não se preocupe, palavra da graça, nos tempos difíceis que nós vamos passar, porque nós, valiosos, fomos entregues aos cuidados de Deus. Glória a Deus. E eu quero também dizer para nós, palavra da graça, que nos tempos difíceis nós também não precisamos nos preocupar com nada, porque nós também fomos entregues, nós valiosos, fomos entregues aos cuidados da palavra da graça de Deus. Estamos muito bem cuidados. Os tempos difíceis vêm, nós já passamos muitos deles, já vencemos. Isso nos tornou mais fortes. Escute, isso nos tornou mais fortes,
e mais unidos. Tempos difíceis mostram quem está unido com você. Pode ter desavenças, pode acontecer qualquer coisa no meio, mas a gente está unido, não é? Você lembra que eu falei um dia aqui sobre os porcos espinhos? Na era glacial, eles se machucavam muito. Aí eles decidiram, vamos nos separar, para parar de nos espinhar. Aí eles se separaram, os porcos espinhos. Aí quando eles se separaram, eles começaram a morrer. Aí eles pensaram, não, vamos ficar juntos de novo. Aí eles ficaram juntos de novo. Eles pensaram, é melhor a gente estar se espinhando, pelo menos a gente não vai morrer. Junto a gente consegue vencer a morte. Aleluia. Então a gente passa tempos difíceis que vem de fora para nós, tempos difíceis dentro aqui conosco, mas nós estamos cada vez mais fortes, cada vez mais unidos, estamos cada vez mais avançando, aleluia. Cada vez mais nós estamos prosseguindo em fé, levando o Evangelho, seja na internet, seja aqui presencialmente, seja nos bairros e aonde a gente vai. Alguém já disse para mim e para você, que estranho isso que tu fala. Para mim e para você que prega o Evangelho no trabalho, lá no bairro da casa, para mim e para você que fala o que a gente prega aqui em todo lugar, alguém já falou para você alguma coisa parecida? Que estranho isso, eu não ouvi assim, eu não aprendi assim. Paulo também passou por isso, ele disse, olha, estão pregando aí um evangelho estranho. Era um evangelho estranho, mas era o único evangelho. Era o único evangelho. E eu quero convidar você hoje, irmãos, para você prestar atenção. E agora eu termino a minha aqui. Assim, ficar sentado, mas você orasse pela igreja agora. Primeira oração hoje pela nossa igreja. Se você fecha os teus olhos, assim mesmo. Não precisa ligar, depois sim. Mas agora ainda não. Hoje nós estamos fazendo diferente. Feche os teus olhos aí, irmãos. E falando aqui sobre igreja. Para orarmos agora pela igreja, por nós, não pelos outros. Você ora por você como igreja. Entendeu, irmão? Por você como igreja. Como você vai se mover como igreja. Mais unido, né? Mais fé, colocando mais a sua disponibilidade junto com os irmãos, por você. Nós vamos orar, porque você, meu irmão, não precisa se preocupar, que você foi entregue, seu valioso, sua valiosa, foram entregues aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça. Pai, nós estamos aqui oramos, cada um está orando por si agora, orando por si, Senhor, para que cada vez nós venhamos crescer mais, ajudando uns aos outros, Senhor, fortalecendo uns aos outros, dando, Senhor, cada vez mais de nós para suprir as necessidades uns dos outros, que possamos viver como família cada vez mais, que os nossos olhos estejam na unidade, que os nossos olhos estejam abertos para Cristo, agindo como Cristo, manifestando a graça uns aos outros, que possamos viver aquilo que nós já sabemos da teoria, que possamos estar vivendo em nome de Jesus. Amém.